Oi, meus amores, tudo bom? Hoje iremos fazer a correção da lição 7 do livro A Prova Brasil, com o tema Operações com Números Racionais, na página 58 e 59 da turma do 7º ano. Vamos analisar onde está escrito atividade 1. Vamos só analisar esses enunciados, certo? Observe a reta numérica abaixo. Pronto. Aí ele deu essa reta numérica, deu essas informações para a gente e faz 3 perguntinhas que nós vamos reservar elas. Quais são essas perguntinhas? Aqui. O número 1/3 e 5/2 podem ser representados por quais pontos? Primeira pergunta. A segunda. O resultado da adição desses dois números podem ser representados por qual ponto? E a terceira pergunta. Qual é o resultado da subtração dos números representados pelos pontos D e B, certo? Essas são as perguntas que nós vamos utilizar elas durante todo o decorrer da página 58 e da página 59. A parte compreenda, ainda na página 58, temos a primeira questão para ser respondida. A letrinha A. O que é solicitado na atividade? Bom, gente, nessa questão, nós precisamos apenas fazer uma análise das informações que nós já temos. Ou seja, vamos pegar o que é que está pedindo na questão, aqueles 3 tópicos que nós acabamos de ler, logo no início, nós vamos utilizar eles a partir de agora já. No primeiro tópicozinho, está dizendo que números 1/3 e 5/2 podem ser representados por quais pontos, certo? Então, o que é que se pede? Que se determine os pontos que representam 1/3 e 5/2. O segundo tópico está dizendo que o resultado da adição desses dois números pode ser representado por qual ponto? O que é que está pedindo? O ponto que representa a adição desses dois números. E o último está pedindo qual é o resultado da subtração dos números representados pelo ponto D e B. Ou seja, resultado da subtração dos números representados pelos pontos D e B. Juntando tudo, fica esta resolução aqui, ó, que se determine os pontos que representam 1/3 e 5/2, o ponto que representa a adição desses dois números e o resultado da subtração dos dois números representados pelo ponto D e B. Bom, gente, para a próxima questão, ainda da parte compreenda, está dizendo o seguinte: o intervalo da reta numérica contido entre o ponto 0 e 1 foi dividido em quantas partes iguais? Que fração corresponde a cada uma dessas partes? Então, vamos aqui analisar o gráfico entre o ponto 0 e 1. A primeira pergunta diz o seguinte: o intervalo da reta numérica contida entre os pontos 0 e 1 foi dividido em quantas partes iguais? Vamos analisar até este ponto primeiro para poder depois resolvermos o restante da questão. Está perguntando exatamente entre esses pontinhos aqui, entre o ponto 0 e o ponto 1. Vamos analisar os espaços que tem entre eles, essas unidadezinhas aqui, esses pontinhos que está presente no livro de vocês, a mesma quantidade. O que é que ela vai representar? Esses pontinhos vão representar os espaços entre um número e outro, certo? Então, vamos apenas contar aqui quantos espaços possuem. Aqui temos o 0, que é o ponto inicial, seguindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já sabemos que entre o ponto 0 e o ponto 1 existem 6 espaços dividindo eles, certo? 5 aqui dentro, contando com 1, que é até ele que nós queremos saber até então, dá 6. Então, já sabemos a primeira parte da resolução dessa questão. A segunda pergunta está falando, ainda nessa questão, que fração corresponde a cada uma dessas partes? Podemos notar também que são a sequência do 0 para o 1, tem 6 pontinhos dividindo. Do 1 para o 2 também possui 6 pontinhos dividindo. E do 2 para o 3 também possui 6 pontinhos dividindo. Ou seja, a cada um novo termo existem 6 pontinhos, certo?
A fração que corresponde a cada uma delas é justamente essa. Deixa eu anotar para ficar melhor a visualização para vocês. 1/6. Então, ficaria desta seguinte forma aqui. Foi dividido em 6 partes iguais. A fração que corresponde a cada uma das partes é 1/6. Agora a gente vamos para, ainda na página 59, para a parte que está escrito responda, certo? Então, vamos fazer a resolução desta parte agora. A letra A está dizendo que fração equivalente com o denominador 6 corresponde à fração 1/3 e à fração 5/2. Bom, vocês podem analisar aqui, que eu já deixei os cálculos pré-determinados, pré-feitos, e agora eu vou explicando para vocês como foi que nós chegamos nesses resultados. Nós queremos saber, nesse caso, qual é a fração, equivalente se esses termos aqui tivessem o denominador 6, certo? Se este númerozinho aqui, que está o 3, neste caso está o 2, tivessem um 6. E o que é que a gente vai ter que fazer? Simples, meu povo. Vamos fazer uma regra de 3. O x está representando o valor que nós queremos descobrir sobre o 6, que é o denominador que está pedindo na questão, igual ao valor que nós já temos, Então, armando este cálculo primeiro com 1/3, tá? Então, fazendo por parte, primeiro estamos fazendo com esse 1/3 aqui, ficaria x/6, que é igual a 1/3, que é 1/3, certo? Então, fazendo a regra de 3 básica, meio pelos extremos, ficaria x vezes 3, 3x, certo? Porque letra e número, eles não se juntam, eles não se misturam, então ficaria desta forma aqui, igual a 6 vezes 1, eu já coloquei aqui, tá certo? Só seguindo, acompanha aqui, gente, a linha de raciocínio, certo? Aí 3x igual a 6, porque 6 vezes 1 é 6, né, gente? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui, x igual a 6/3. Por que sobre 3? Porque a gente tem que isolar a letra, né? A gente tem que isolar a letra. E esse número aqui, ele vai ter que sair daqui. Para onde é que ele vai? Vai para o outro lado. Só que esse número, ele é transferido para o outro lado dividindo, não mais multiplicando, certo? Então, ele vem dividindo o 6. Ou seja, 6 dividido por 3, tem aqui o resultado, certo? Mas eu vou efetuar aqui junto com vocês. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Se você tiver dificuldade de fazer divisão, coloca uns tracinhos, gente, para ir guiando vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Nós temos 6 tracinhos aqui, que é a quantidade que a gente precisa ter, tá? A gente tem 6 tracinhos. Agora, a gente vai tirando de 3 em 3, para ver quanto dá. Então, 1, 2, 3, tirei 1. 1, 2, 3, tirei 2. Ou seja, o 3 cabe dentro do 6 2 vezes e fechou a conta. Então, o resultado aqui do valor de x é 2. Sabendo que o resultado do valor de x é 2 e o denominador é 6, a resposta 1/3 em forma de fração com o denominador 6, a resposta vai ser 2/6. Agora, vamos ver a resposta sendo 5/2, certo? O mesmo processo, x/6, o x é a unidade que nós queremos saber, tá? Descobrir dentro desta fração, igual a 5/2, porque é a outra informação que ele nos dá, logo no início da questão. Então, meio pelos extremos, x vezes 2, 2x, igual a 6 vezes 5, 6 vezes 5. Aí, 2x igual a 30. Por que 2x igual a 30? Porque 6 vezes 5 é igual a 30. X igual a 30 dividido por 2. Por quê? Porque o 2 ele está do lado de cá, junto com a letra, e nós precisamos isolar essa letra, tá? Essa letra ela precisa ficar de um lado do termo sozinha. Então, 2 vai para o outro lado, dividindo o termo que já estava aqui presente, ou seja, dividindo 30. Então, fica x igual a 30 dividido por 2,
que é igual a 15. E aqui eu fiz a mesma metodologia para vocês entenderem melhor o processo de divisão, certo? 2 dividindo o 30. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 30? 8, 30, certo? Aí agora, se você chegou de 2 em 2 até 30, é só ir cortando e vendo quantas vezes dá. A resposta que vai ficar de 5 meios, transformada em fração com o denominador 6, vai ser igual a 15 sobre 6. Bom, gente, na próxima questão está dizendo, com base na resposta do item A, responda a primeira pergunta da atividade. O número 1/3 pode ser representado pelo ponto e o número 5 meios pode ser representado pelo ponto. Ele quer saber, naquela reta, nos pontos que estão presentes, né, que não tem valor, qual deles representa 1/3 e representa os 5 meios. Nós vamos fazer a divisão do 1/3 e de 5 meios para saber qual é o valor dele, sem ser em forma de fração, para podermos atribuir na reta numérica, certo? Então, vamos fazer aqui a divisão. O 3, ele não cabe dentro do 1, então, como é que acontece? O que é que acontece nesse caso? Vamos ter que acrescentar uma casinha aqui. Aqui, a casinha do 0, tá, gente? É 0. Vamos ter que acrescentar uma aqui também, porque é como se nós tivéssemos, se não colocássemos nada aqui, é como se nós estivéssemos pulando uma casa da conta, e isso não pode ocorrer, senão o cálculo fica errado. Então, desta metodologia, acrescentando uma casinha aqui e uma aqui, conseguimos fazer o cálculo tranquilamente. Ou seja, sobrou 1. Sobrou 1 e o 3 cabe dentro do 10 3 vezes. Podemos ver que vai dar uma dízima periódica, os valores vão se repetir. Então, aqui nós vamos utilizar só os dois primeiros termos, tá? Então, sabemos que na reta numérica, 1/3 simboliza 0,33. Agora, vamos fazer logo a divisão dos 5 meios, certo? 2 vezes, é o mesmo processo que nós já repetimos, e sobrou 1. Acrescentamos o zerinho, por quê? Porque o 2 não divide 1, né? O 2 não cabe dentro do 1, então temos que acrescentar uma casinha aqui. No caso, 2 divide 10, mas o que é que a gente coloca aqui? A vírgula, aí 2 por 10 dá 5, então 2,5. Agora, vamos pegar este 1/3, que é 0,33, e esse 5 meio, que é 2,5, e encaixar na reta. Encaixando aqui na reta, sabemos que o 0,33 está entre o 0 e entre o 1, então vamos analisar aqui a reta. Qual é o ponto central desta reta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, o ponto central, metade está representado aqui pelo B, que é 0,5. O 0,33 vai estar antes. Então, podemos concluir que o A é o que está representando 1/3 nesta conta, que é igual a 0,33. O 0,5 ele vai estar entre o 2 e o 3. E como ele é a metade entre o 2 e o 3, ele vai ser o valor central. E o valor central neste cálculo está sendo representado pelo F. Então, o F corresponde ao 12,5. Na C, está pedindo para efetuarmos a adição desses dois termos e perguntando qual ponto naquela reta ele vai estar representando, certo? Quando fazemos uma soma com um denominador diferente, o que é que acontece? Vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, do 3 e do 2, porque são os dois valores que estão sendo apresentados aqui para a gente. Fazendo aqui, né, gente, o cálculo. O mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. Achamos o mínimo múltiplo comum, então vamos fazer o seguinte aqui, né? Este valor de baixo aqui do denominador, ele vai ser dividido por este valor inicial e multiplicado pelo numerador, certo? Então, fica 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes 1 é o próprio 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Aí agora, sim, a soma com os denominadores iguais, o que é que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. No caso, 15 mais 2 vai dar 17. Então, este valor é o que nós achamos aqui. Peguei o 17, dividi pelo 6, achamos 12,8. O G é o que está representando
esta unidade de medida, certo? Na próxima questão, gente, que é a D, está perguntando qual o número pelo ponto D e pelo ponto B. Por quê? Vamos fazer a divisão desses dois números, né? Certo? 9 pelo 6. O valor aqui é 1,5. E agora o 3 por 6, né, meus amores? 3 por 6, 0,5. E voltando aqui para a reta, encaixa perfeitamente, gente. D igual a 1,5, D igual a 1,5. O B, 0,5. O B tá onde? Tá aqui, olha, na metade também. Então, B igual a 0,5. Agora, a última questão da página 59 está simplesmente perguntando: o resultado da subtração dos valores apresentados pelo ponto D e B é. Apenas vamos fazer a subtração entre esses dois valores. O resultado dessa subtração é 1. Então, com isso, finalizamos a página 58 e 59.